Olá, olá, muita paz a todos, namastê. Como estão todas e todos? Estamos gravando este mais um estudo do canal, né? Estamos nos reunindo aqui para mais este estudo. Numa segunda-feira após a Páscoa. Então, Páscoa de 2024. Desejo que vocês tenham, assim, realmente nos seus corações o real significado da Páscoa e que essa passagem seja uma coisa definitiva na sua vida. Que você tenha o sentido da Páscoa, né? O sentimento da real Páscoa em você inteiro. Em você inteiro. De abundância, de prosperidade, de visão, né? Senhor, que eu veja o que de fato necessita ser visto por você, reconhecido por você, e esse contato você com sua divina presença seja cada vez mais uma realidade em sua vida. Sananda, o Cristo fala nas cartas, para que tudo que a gente for fazer, a gente consulte a consciência divina. Ainda que você ache que ela não respondeu, no futuro você escutará as respostas divinas para você de maneira muito clara. E eu posso falar a vocês que no começo desse treinamento eu realmente não escutava. Eu não escutava. Não escutava, não sentia, não via. Será que está funcionando comigo? Vai acontecer mesmo? Mas, assim, sabe os estudos, as evidências mostrando que tudo é Ele, tudo Ele está lá. Então, a gente vai se entregando, vai se abrindo, vai se entregando, vai se abrindo. E, assim, de uma maneira mental, e as coisas vão acontecendo, sabe? As curas e tantas coisas vão se desenrolando em sua vida, nas nossas vidas, que a gente acaba ouvindo. Porque quando você escuta que é Ele, você para. Você para mesmo. Você sabe que é Ele falando com você. É isso que eu desejo para você. Essa escuta, seu maior. Vamos lá. Portanto, a mente humana podia interferir. E de fato fazia isso, na verdadeira intenção da mente de Deus. Esta foi a compreensão emocionante e entusiasmante, pois percebi que os mitos que os rabinos judeus me ensinaram eram claramente falsos. Eram claramente falsos. E imediatamente os eliminei da minha mente. Aquilo que for crença, gente, aquilo que for no controle, no medo, vão pedindo força, fortalecimento, clareza, para que isso vá clareando na mente de vocês e vá se soltando de vocês, para que vocês sejam livres dessas correntes, dessas ataduras. Que, como no exemplo da carta 1 do bebê, você seja essa alma livre que você viu para si. Abracei a verdade com entusiasmo e compreendi porque as pessoas experimentavam a miséria e o sofrimento. Isso emanava de seus próprios processos de pensamento. Olha aí. Pensamento de moléstia, enfermidade, insucesso. Causa isso. Até aqui você veio causando isso. Você quer novos pensamentos? Pense em coisas maiores, pense em coisas grandes. Até aqui aconteçam. E acontece. Também me foi dado ver as modalidades de partículas vivas, que a ciência chama de células, trabalhando dentro de todo ser vivo. Eu estava consciente da harmonia divina controlando o funcionamento das células, as quais ativamente construíram e mantinham as distintas partes dos corpos físicos e todas as criaturas vivas, e das plantas, grandes e pequenas. Por essa razão, utilizei frequentemente a paisagem para dar exemplos da imanência e da atividade do Pai, nas menores manifestações da vida selvagem, como nas plantas e nos pássaros. Por exemplo, o universo, ele não desperdiça nada. Por isso que a energia, ela se transforma.
você vê parte de uma floresta que queima, aquela árvore que queimou, que virou cinza, pó, ela é adubo para a terra e para novas árvores que irão surgir ali. Sabe a energia da ascensão, aquela que eleva a gente a uma outra dimensão? O reino vegetal experimenta isso a cada primavera. Você vê a árvore lá sem folha, né? Você olha assim, nossa, mas será que agora, na primavera, ela restaura tudo, ela fica linda? É a energia trabalhando ali. Em cada átomo, em cada fóton que compõe aquela árvore, para que você veja. Como expliquei com clareza nas cartas de 1 a 3, chamei a mente de Deus de Pai porque pude ver, perceber a verdadeira natureza da mente de Deus. Eu estava seguro de que, retornando ao povo da Palestina para descrever as revelações que havia recebido, eles compreenderiam que suas crenças, as quais tinham sido gravadas em suas consciências pelos rabinos, eram completamente falsas. Eu vi, observa o que você está acreditando, vê se isso aí não é falso, questiona. Como que você encontra a verdade? Quando você duvida dela, isso é uma pedra da filosofia. Eu vi que a verdadeira natureza da mente de Deus era a forma mais elevada do amor divino. E que isso podia ser visto consistentemente em cada ser vivo. Consistentemente eu vi que em cada ser vivo eu podia ver isso. A verdadeira natureza da mente de Deus era a forma mais elevada de amor divino. Ele pensa em você, ele pensa em cada camada, em cada glândula de hormônio do seu corpo, e o que faz ela movimentar e trazer para você tudo o que é necessário. E como que a gente não consegue enxergar isso? Como disse anteriormente, esse conhecimento me permitia fazer milagres e controlar os elementos da matéria onde fosse oportuno e necessário. Veja que esses milagres, essa aglutinação de átomos, esse alinhamento de campos para que aquilo ali se tornasse visível aos seus olhos, que é o amor, a mente dele agindo naquela parte, ele pôde fazer depois que ele se iluminou, depois que a mente dele se tornou uma com a mente do Pai. Ah, minha não posso. Ah, não sei. Pode. Olha aí o pensamento humano dizendo a você que não pode. Achando que você é pequeno, que não dá. Como não dá? A gente viu aqui que ele não era aquela criança santa, aquele Cristo religioso. Ele não foi aceito pelos judeus no templo judaico porque ele era demasiado teimoso. Ele questionava regras. Ele não queria nada com um Deus que castigava, mas o que era daquelas pessoas de pobres e enfermas, e ainda um Deus que castigasse? Observa o que você está segurando. Será que não é hora de soltar? Isso aí só quem sabe é você. Você já está na hora, porque você já chegou aqui na carta 5, muita coisa suja foi descascada. Você vem fazendo isso com afinco, muita coisa de você leva para a meditação. Você já está tendo sonhos mais lúcidos, você já está tendo coisas melhores, coisas estão acontecendo que antes não acontecia e você não entendia. Agora você entende. A liberdade mental que está acontecendo.
Assim como me dediquei a explodir os mitos, explodir, ó. Assim como me dediquei a explodir os mitos que aprisionavam as mentes dos judeus da Palestina, eu agora anseio mostrar a vocês, o Cristo falando, eu agora anseio mostrar a vocês que muitas das teorias propostas por seus cientistas surgiram como uma forte reação aos dogmas e doutrinas da igreja anos atrás. Olha aí começa a separação, né? Eu convido vocês a assistir o documentário Quem Somos Nós. Tem muitos físicos ali explicando coisas que é um descascar de véu. É um cair de véu mesmo. Para compreender esta afirmação, você deve perceber que antes do tempo de Darwin, quando várias igrejas cristãs tinham a mente do povo sob seu domínio, era geralmente aceito que o universo havia sido criado exatamente como estava escrito no Gênesis do Velho Testamento bíblico. Olha aí, novas situações. Desculpa. Quando os homens da ciência tentaram anunciar suas descobertas e teorias, foram obrigados a descrever suas novas crenças na presença de uma enorme oposição religiosa. Em consequência, eles acreditaram ser necessário utilizar grande parte de sua energia mental para provar que as afirmações dos profetas eram errôneas. Não fazia nenhum sentido aquelas afirmações. Mas ao fazer isso, essa estratégia causou a perda de sua clareza de visão. Quando eles tentaram fazer isso, eles ficaram sem clareza de visão, porque começou uma outra energia, né? Uma revolta aí, uma vingancinha. E eles se tornaram impulsionados pelo ego. Olha aí, por que a gente tem que ter equilíbrio em todas as decisões da gente? Daí em diante, qualquer percepção intuitiva que fosse proposta por alguém da comunidade científica era ridicularizada. Olha aí, por que os físicos quânticos não são considerados físicos? Nasceu lá atrás, né? Porque eles têm percepção intuitiva. Aí tá errado. Veja só. Rejeitada e posta de lado por outros cientistas. Por causa desse clima mental, o pêndulo da investigação da verdade oscilou exclusivamente para a invariável crença na razão e na lógica, aprisionando o intelecto humano no materialismo, ao buscar as respostas acerca das origens da vida e da existência. Assim, é absolutamente necessário para mim refutar algumas teorias científicas e mostrar que são tão errôneas quanto as chamadas verdades da doutrina cristã. Os dois extremos estão errados. E aqui ele vai mostrar isso para a gente. Ao chegar a algumas destas teorias, tanto os cientistas como os homens da igreja têm mergulhado no reino de absurdas suposições não provadas, para responder a perguntas que não poderiam ser respondidas somente com a mente terrena. Mesmo tendo a ciência relatado que a substância de seu mundo material é composta basicamente de partículas elétricas que estão em movimento com grande velocidade no espaço, ela é incapaz de explicar por que tais partículas de energia tomam a forma e a densidade da matéria. Ela apenas afirma que existem forças de fusão que casualmente criam os elementos. A ciência não pode dizer a você qual é a força de motivação que atrai as partículas que formam os elementos. A ciência tampouco pode explicar de onde vêm originalmente tais partículas de energia. Apenas afirma que foram liberadas durante o Big Bang, o qual acreditam que deu o primeiro impulso para a criação. Por que o repentino Big Bang? Do quê? Qual foi a motivação por trás dele?
Então, a ciência fala de eletromagnetismo, porém não pode dizer de onde vêm tais energias que aparecem e desaparecem. Para onde vão? Por que vão? De uma perspectiva humana, não parece haver atividade inteligível dentro e por trás desse trabalho. A ciência diz que o eletromagnetismo simplesmente é um simples fato da existência, ainda que produza um trabalho altamente inteligente e intencional, sob a forma de milhões de bilhões de substâncias das quais é feito o universo. Como acontece isso? Não é nada que o eletromagnetismo tenha tornado visível que a mente humana possa considerar como sem propósito ou sem significado. A ciência ignora a ciência ignora este mais básico e vital nível de criação. Sem uma resposta para o porquê, tudo é traduzido para a manifestação visível. Tudo é trazido para a manifestação visível através da atividade das energias gêmeas do eletromagnetismo, que sempre tem um propósito, tem êxito e é racional. Nada de valor se descobrirá na busca de suas origens. Até que a ciência possa testar e descobrir a realidade do espaço, no qual as partículas elétricas do ser visível estão apoiadas. A ciência ficará sempre por trás das portas fechadas do materialismo. Ou ela cria essa ponte, ou vai ficar essa eterna briguinha de criança birrenta. O acesso à verdade eterna é a sabedoria universal. O acesso à verdade eterna é a sabedoria universal. E a sabedoria universal estará sempre bloqueado e ela permanecerá encerrada unicamente dentro das amarras da razão. Razão esta que é somente o produto da atividade finita das células do cérebro. É a verdadeira natureza do espaço que eu quero apresentar a você. Porém, antes de fazer isso, devo primeiro chamar a sua atenção para perguntas altamente pertinentes. Eu vou parar por aqui, porque nesse vídeo a gente já tem bastante coisa para que a gente leve em meditação, que a gente questione. Essa não é uma carta que a gente dá para ler assim como as outras, porque essa é uma carta que exige um conhecimento mais científico, exige uma... Tanto é que para ele mandar isso aqui, o conhecimento universal científico teve que ter um avanço, senão a gente não ia entender. Então, assim, essa carta eu peço bastante paciência. Ouça o vídeo mais de uma vez. Se você tiver a carta, vá lá na página 171, a partir da 169. Veja esse vídeo de novo, acompanhe, veja direitinho, porque é uma carta para você sentir, você perceber no seu coração. Namastê.